por favor, um texto muito conhecido, 2 Reis, capítulo 4. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, dependendo da versão que você estiver usando, para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio Élio, fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Se você puder, mais uma vez, diga amém. Então vamos lá. Vocês sabem muito bem do que eu vou falar aqui, não é nenhuma novidade. Essa igreja aqui é uma igreja que ama a palavra de Deus. Pelo horário que eu peguei o microfone, já deu para ver que é uma igreja que gosta da palavra. E então não é nenhuma novidade que eu vou dizer aqui. Qual é um dos maiores segredos da Bíblia para você entender os textos? Não serve só para a Bíblia, você pode aplicar em outras partes também, outras leituras, mas é um segredo, não é um segredo, uma ferramenta para você entender bem um texto. Você tem que analisar o contexto. Você tem que analisar quando aquilo foi escrito, em que época, por quem. Tudo isso vai te ajudar a entender melhor o texto. E a gente está lendo aqui, nós acabamos de ler aqui, um texto que mostra uma família tendo uma adversidade, uma família atravessando uma dificuldade. E já já eu vou falar sobre a dificuldade que essa família está atravessando. E essa família vai viver um milagre sobrenatural de Deus. O azeite vai multiplicar milagrosamente dentro daquela casa. Vai ser a provisão de Deus chegando como resposta para aquela família. Mas para você entender a magnitude desse milagre, a importância desse milagre nessa família, eu preciso te relembrar um pouco aqui da história dessa família, ou na verdade o contexto histórico onde essa família está inserida. Nesse tempo aqui, o reino estava dividido em 2 partes. Todo mundo é que sabe disso. Reino do Norte e Reino do Sul. Depois da morte de Salomão, Israel se dividiu em 2. Por isso que você lê no Antigo Testamento, Israel e Judá. Não é o mesmo povo, pastor? O mesmo povo, só que dividido em 2 reinos. 2 tribos formavam o Reino do Sul, Judá. 10 tribos formavam o Reino do Norte, Israel. Esse episódio aqui aconteceu no Reino do Norte, Israel. Capital, Samaria. Que diferença faz isso? É que o rei que estava no trono aqui em Samaria, no período que essa família está passando essa adversidade, era um rei ímpio, um rei terrível. Para você ter uma ideia, o cara era ninguém menos, ninguém mais do que filho de Acabe e de Jezabel. Minha mãe me ensinou um ditado lá no Mantena, dizendo que o cavaco não voa longe do toco. Então, Jorão, filho de Acabe e de Jezabel. Se você ler o contexto, depois eu te recomendo que faça com mais calma na sua casa, 2 Reis, capítulo 3, a partir do verso 1, você vai descobrir que era Jorão quem estava no trono. E você vai descobrir que Jorão cometeu pecados semelhantes aos de seus pais, ou seja, ele induziu Israel à idolatria. Ele levantou altares a deuses estranhos dentro dos termos de Israel. Então, nesse tempo aqui, irmão, não era tão comum ver famílias tementes a Deus. A maioria das famílias já haviam se debandado para a idolatria, já haviam se corrompido espiritualmente, moralmente. Então, num contexto aqui de corrupção espiritual, onde as pessoas não cultuavam mais ao Deus de Israel, adoravam a Deus como Azera, ou Azerá, Moloque, Marduk, e por aí vai, Baal. Então, era muito comum você ver famílias cultuando a Deus estranhos, e todo mundo sabe que Deus abomina isso. Deus tem idolatria como um adultério, é um pecado contra a santidade de Deus. E nesse período, com tanta família ímpia em Israel, no capítulo 4, nós vamos encontrar uma família de crentes passando adversidade. Já viu que tem dia que parece que a grama do vizinho é mais verde que a sua? É o que está acontecendo aqui. Com tanta família ímpia em Israel, idólatra, no pecado, vou usar um português bem claro, com tanta família vivendo no pecado, a família de crente está passando dificuldade. Como é que a gente sabe que essa família era crente? Estou usando um termo mais atual para você entender.
Porque o texto começa dizendo que era mulher de um dos filhos dos profetas. Que negócio é esse de ser filho de profeta? Na época de Samuel, aquele filho de Ana com Eucana, aquele jovem que nasceu milagrosamente depois de um voto de Ana, Samuel fundou em Israel a escola de profetas, também chamada de rancho de profetas. Como é que funcionava a escola de profetas? Todo moço, todo homem que tinha um chamado ministerial para a área profética, o cara que tinha um chamado para ser profeta, ele não podia sair profetizando. Primeiro ele tinha que entrar na escola de profetas, ele tinha que aprender. Por quê? Isso aqui é uma regra básica da vida. Eu só posso ficar de pé para falar se primeiro eu me assentar para ouvir. Então quem tinha chamada profética tinha que primeiro participar do rancho dos profetas, ser aluno da escola de profetas. E esses alunos da escola de profetas eram profetas, porém ainda alunos, recebiam o título de filhos de profetas. E essa mulher aqui do capítulo 4 era esposa de um filho de profeta, ou seja, o marido dela era aluno da escola de profetas. E quem era o reitor, quem era o professor dessa escola? Eliseu. Então essa mulher era mulher de profeta. Sem querer ser chato, se você puder interagir comigo, eu acho que vai ser legal. Essa mulher era mulher de profeta. Então era uma casa que temia a Deus. E aquele homem agora, o texto não diz como, não diz se foi um acidente, não diz o que aconteceu, mas o homem morreu, deixou uma dívida, e o credor bateu na porta. Imagina comigo aqui, irmão, por favor, imagina comigo. A mulher talvez ainda enlutada, a Bíblia não diz o tempo entre a cobrança e a morte do marido, ou a morte do marido e a cobrança, mas talvez, penso eu, a mulher ainda enlutada, sofrendo a dor da perda. Alguém bate na porta da casa, quando ela abre a porta, vou usar também um português mais claro para a gente entender, é um agiota. E o cara tem na mão uma nota promissória, dizendo: a senhora que é a mulher do profeta, que morreu? Sim, sou eu. Seu marido morreu e deixou uma dívida aqui, e eu vim receber a dívida. A mulher faz uma introspectiva e fala: olha, lamento muito dizer, estou olhando aqui, estou pensando comigo mesmo, não tenho nada, não tenho condição de pagar essa dívida. Aí o credor, respaldado pela lei, daqui a pouco eu falo sobre isso, ele diz o seguinte: já que você não tem como pagar a dívida, eu vou levar seus filhos para serem escravos. Agora escute isso aqui, irmão, com tanta família ímpia, a família dos crentes está prestes a passar uma vergonha gigantesca. Porque imagine os filhos daquela mulher, os filhos de um profeta, saindo de casa como escravos, algemados, amarrados para pagar uma dívida. Agora vamos identificar aqui, rapidinho, os problemas que essa família está atravessando. Eu identifiquei pelo menos 3 problemas. Mas na verdade, antes de falar dos problemas, deixa eu pontuar isso aqui que eu acho que é importante. Eu achei 3 problemas aqui, talvez você encontre mais problemas no texto, mas eu achei 3 problemas sérios que essa família está atravessando. Mas olha que interessante, essa é uma família que teme a Deus, e mesmo assim vai passar uma adversidade. O que a gente aprende com isso aqui? Que presença de Deus não significa ausência de adversidade. Não é porque você teme a Deus, não é porque você serve a Deus, não é porque você traz seus filhos para a igreja, não é porque você e seu cônjuge são fiéis a Deus, dizimista, ofertante, não é isso que vai te isentar de adversidade, porque presença de Deus na casa não nos isenta de passar adversidade na casa. Porque talvez eu estou pregando para a gente aqui nesse congresso de família, e tem gente dizendo assim: mas eu sou fiel a Deus, por que eu estou passando essa adversidade? Eu sou temente a Deus, por que eu estou passando esse problema? Porque presença de Deus não significa ausência de adversidade, significa triunfar nas adversidades. Então a adversidade nós vamos passar, a diferença é que nós temos um Deus que multiplica o azeite quando é preciso. Essa é a diferença. Agora vamos analisar aqui rapidinho 3 problemas que essa família está atravessando. Vou pontuar aqui 3 problemas. Primeiro problema que essa família está atravessando é uma perda. Acabei de falar aqui, o cabeça da casa morreu. Todo mundo que sabe do papel do homem dentro do lar, talvez com mais calma, numa outra ocasião, eu falo com um pouco mais de propriedade sobre isso, mas o homem é o protetor, é o provedor, é o promotor da casa. O crescimento da casa passa por ele, ele é o promotor, ele é o provedor, ele é o protetor da casa. E o homem está faltando, o homem morre. O texto não diz como ele morreu. Já falei isso aqui. Se foi uma enfermidade, se foi naquele tempo se perseguia profeta, se foi assassinato. Não sabemos o que foi. Foi um acidente. Fato é que o cabeça da casa, o protetor, o provedor, o promotor da casa, morreu. A família está sofrendo uma perda.
E existem perdas, irmãos, que são reparáveis, mas existem perdas que são irreparáveis. Você perder um bem material, você trabalha e conquista outro. Agora, perder um ente querido, só quem já passou por isso sabe o nível da perda que eu estou falando. Porque você perde um carro, você vai lá e compra outro em nome de Jesus, você trabalha, pode demorar um pouco de tempo, mas você compra outro. Perder uma casa é uma perda muito significativa, mas você consegue outra. Agora, perder um filho, perder um parente, perder uma esposa, perder um esposo, é uma perda complicada. E essa família está vivendo uma perda irreparável. E o diabo pode querer usar momentos de perdas para minar a nossa casa. Isso aqui é muito sério, irmão. É nessas horas que você tem que se apegar à palavra de Deus, porque o diabo pode usar momentos de fragilidade, como esse, de perda, para minar a tua fé e te afastar da presença de Deus. Mas eu quero declarar que isso não vai acontecer contigo, em nome de Jesus. Essa família, então, está sofrendo uma perda. Segundo problema que essa família está atravessando, uma dívida. O marido morreu e deixou uma dívida. Se tem uma coisa que tira sono de qualquer pai de família, irmão, é dívida. Crise financeira é um problema sério, irmão. Eu estou dizendo isso aqui, são 13 anos viajando nesse Brasil, eu prego encontro de casais o ano inteiro, congresso de família. O que tem de família abalada, desestruturada por crise financeira? Vocês terem uma ideia, saiu uma reportagem uma pesquisa do IBGE, não sei se ela está atualizada, eu estava ouvindo na rádio tem alguns meses. Entre os 5 maiores motivos de divórcio no Brasil, adultério vem depois de crise financeira, ou seja, crise financeira vem antes de adultério. Tem gente que consegue perdoar traição, mas não consegue perdoar a falta de dinheiro. Isso é um dado seríssimo que a gente tem que parar para pensar, porque a Bíblia é muito clara, o dinheiro por tudo responde. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e o diabo sabe disso. O que pode levar a uma crise financeira? Algumas coisas, não dá para entrar em todos os detalhes agora, porque o tempo é curto e o foco não é esse. Tem crise que a gente entra nela involuntariamente, uma enfermidade, aconteceu um acidente, você não esperava, teve que gastar uma reserva, você pode ver uma crise. O problema que me deixa mais triste é que 90% das crises financeiras familiares hoje são por má administração. Quem sabe amanhã eu falo melhor sobre isso. Sabe qual é o problema da nossa geração? Está comprando o que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar quem não conhece. Não é só porque seu cunhado trocou de carro que tem que trocar o seu também não. Não é porque a irmã comprou um sapato novo que você tem que comprar um também não. Calma, vá devagar. Primeiro problema que essa família está atravessando, uma perda. Segundo problema, uma dívida. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Terceiro problema, uma ameaça real. Por favor, sem querer ser chato, me ajude. Uma ameaça? Real. Eu disse que é uma ameaça? Real. Não é uma ameaça falaciosa, mentirosa. Não, é real. Por que é real? Porque a lei de Israel permitia que o credor fizesse aquilo. Se você ler depois Levítico capítulo 25, está lá. Quando o homem morria e deixava uma dívida, se ele não tivesse condição de pagar, os filhos tinham que trabalhar para o credor. E o que seria o salário dos filhos ficava para o credor para quitar a dívida. Se a dívida fosse muito alta, até os netos entravam no negócio. Até o ano do jubileu. 50 anos. Então, quando o credor disse assim, se a senhora não pagar, eu vou levar seus filhos, isso aqui não é um engodo, não. Não é uma ameaça qualquer, não. Aquela coisa que pode ser, como pode não ser, pode acontecer, como pode não acontecer. É uma ameaça real. E quem sabe haja famílias me ouvindo aqui. E o que está ameaçando a sua casa é algo real. O diagnóstico médico não foi falacioso, não. É uma enfermidade mesmo. Isso aí pode abalar toda a estrutura da casa, porque alguém importante dentro da casa, até porque todo componente da casa é importante. Não é um pode ser, não, a empresa está praticamente falida. Isso pode atrapalhar toda a família. Não é que você está suspeitando de adultério, não, as provas estão lá. Isso pode acabar com o seu casamento. Então são ameaças reais que vêm contra a nossa casa. Porque tem ameaça que o diabo usa, ele fala por falar. Ele é o pai da mentira. Agora tem ameaças de vida que são reais, problemas que vêm, e se você não resolvê-los, eles acabam com o seu casamento, tiram seus filhos da presença do Senhor, destroem a sua família. Mas repetindo, porque essa noite é profética, isso não vai acontecer contigo.
Então nós temos aqui 3 problemas. Primeiro, uma perda. Segundo, uma dívida. Terceiro, uma ameaça real. Agora, o que gerou esses problemas? Vamos lá, porque eu acho que isso aqui é importantíssimo falar, pastor. O que gerou esse problema? Por que essa família está nesse problema? O que aconteceu? Porque todo efeito tem uma causa. Se eu não me engano, se eu estiver errado, alguém me corrige. É a terceira lei de Newton. Toda ação gera uma reação. Os estudantes aí, por favor, me ajudem. Mas eu acho que é isso mesmo. Obrigado. Fugir da escola tem tempo, mas ainda... Agora, o que gerou esse problema? Vamos lá, a Bíblia não diz como esse profeta contraiu essa dívida. Então a gente vai ficar no campo da conjectura. Pastor, quando é que eu posso conjecturar no texto? Não é aula de hermenêutica, mas o senhor me permite abrir um parênteses aqui. Quando é que eu posso conjecturar? O que é conjecturar num texto? É pensar o que aconteceu no texto. Quando é que eu posso conjecturar no texto? Eu não posso ferir 3 princípios da teologia. Eu não posso inventar nada no texto, eu não posso desmentir o texto, eu não posso colocar o texto contra o texto. Se eu não colocar o texto contra o texto, por exemplo, se eu trouxer uma informação que coloca o texto em xeque, o texto contra o texto, é um problema. Se eu disser, não, está escrito aqui, mas não é isso não, é um problema. Se eu inventar, também é um problema. Então, o que é conjectura? Pensar. O que aconteceu? Não sei. Então, eu vou conjecturar, vou pensar com vocês. Talvez, o que aconteceu aqui, uma atitude impensada do profeta. Uma falta de planejamento. Ele contraiu uma dívida sem pensar no amanhã. Pô, estou contraindo uma dívida aqui, mas eu posso morrer amanhã. Como é que minha família vai pagar esse negócio? Então, vamos ficar com esse tipo de pensamento. O que gerou essa crise? Uma atitude ou uma decisão mal planejada do cabeça da casa. É por isso, irmão, aguça o seu ouvido, por favor, que nós, os pais, quem é pai aqui, quem é mãe, levante a mão para eu ver. Você que é pai, você que é mãe. É por isso que nós, como representantes da nossa casa, da nossa família, precisamos tomar as nossas atitudes de forma pensada e planejada. Atitudes impensadas de um pai de família, planos mal projetados por um pai de família, pode levar toda a família ao fracasso. E eu te provo isso na Bíblia. Elimeleque, marido de Noemi, crise em Belém, está lá no livro de Ruth, fome na casa do pão, mas o cara está na casa do pão, a fome é passageira, uma hora Deus manda a provisão. O que Elimeleque fez? Trocou os pés pela mão, foi para a terra de Moabe. Deus proibiu Israel de ter aliança com Moabe. O que aconteceu? Os filhos dele morreram, Malom e Quilion. E ele também morreu. Fica a mulher dele e as 2 noras viúvas, 3 mulheres viúvas agora na casa. E se Deus não entra naquele negócio, a história de Noemi tinha sido uma das piores da Bíblia. Por quê? Porque uma atitude impensada do chefe da casa levou toda a família à ruína. Então, irmão, isso aqui é para pensar. Por favor, quem sabe Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra de alerta para alguém. Pensa bem antes de mudar de igreja. Pensa bem antes de mudar de cidade. Pensa bem antes de mudar de emprego. Pensa bem, por quê? Porque você pode estar colocando a sua família em risco. Veja o que for melhor para a sua casa. Veja o que for melhor para os seus filhos. Veja o que for melhor para a sua família. E depois você tome uma atitude. Vou repetir porque eu sei que Deus pode estar alertando alguém aqui. Cuidado com a decisão que você está prestes a tomar. Sua casa pode estar envolvida nisso. Sua família pode sofrer as consequências. Então, cuidado. Não tome atitude impensada. Não tome atitude impensada. Planeje bem. Veja se vai valer a pena. Você quer um conselho? Não é o foco aqui, mas eu acho que vale a pena falar. Antes de você tomar uma decisão, veja como essa decisão vai atingir a sua vida dentro de 1 ano, 5 anos e 10 anos. Isso aqui é uma dica. Vai tomar uma decisão? Se eu tomar essa decisão daqui 1 ano, qual é o resultado? Daqui 5 anos, qual é o resultado? Daqui 10 anos, qual é o resultado? Meu filho hoje, um exemplo, está com 8 anos, daqui 10 ele vai estar com 18. Será que lá para onde eu vou vai ter oportunidade para ele? Então, tome as suas decisões de maneira calculada. Pense bem antes de tomar. Fé não anula a racionalidade. Atitude de fé não anula planejamento. Não confunda fé com loucura. Se Deus te deu uma visão, se Deus te deu um projeto, abraça e vai com tudo. Mas cuidado para não tomar decisão precipitada. Agora, qual é o desafio aqui dessa mensagem? O desafio desse texto,
O desafio é como sair dessa situação, porque eu já falei do problema, já conjecturamos como eles entraram no problema, agora vem o desafio. Qual o desafio? Como sair desse problema, que eu acho que é o que todo mundo aqui quer. Porque ninguém quer ficar imbuído num problema a vida inteira, ninguém quer ficar mergulhado num problema a vida inteira, né, pastor Edmundo? A gente quer sair do problema. Então vamos olhar para a atitude dessa mulher aqui, descobrir o que ela fez para que a família dela saísse desse problema. Agora uma pergunta aqui que eu já sei a resposta, mas vou só perguntar para a gente interagir. Quem aqui quer ter resposta de Deus para sair das adversidades, dos problemas? Dá um sinal aí, um glória a Deus, um aleluia, fala alguma coisa. É isso aí, já que você quer, então vamos lá. Como é que você sai de uma situação dessa? Primeira coisa que a mulher fez, olha o que o texto diz que ela fez, ela clamou a Eliseu. Então a mulher procurou ajuda. A mulher foi até o profeta em busca de ajuda. Irmão, vergonhoso não é pedir ajuda, vergonhoso é ver sua família definhar por sua timidez ou por sua ignorância. Vou repetir, não é vergonha pedir ajuda não, vergonha é sua família definhar por causa da sua timidez ou por causa da sua ignorância. Por ser ignorante, você não quer pedir ajuda a ninguém. Em que era que eu estou falando isso aqui? Você quer ver? Um problema de saúde, o cara está com um problema hormonal, uma disfunção sexual, e o cara não quer procurar ajuda médica, porque o machismo está falando mais alto. Isso pode comprometer o seu casamento e a vida dos seus filhos, porque pais quando não estão bem, os filhos também não ficam bem. E agora por causa de timidez sua, por causa de ignorância sua, você vai deixar a sua família definhar? Procure ajuda médica. Está sentindo uma frieza espiritual? Procure ajuda, não pense que você é um super-homem crente, super-homem gospel, mulher maravilha gospel, não. Está com alguma dificuldade? Procure ajuda. Eu aprendi uma frase com o Dr. Monroe, a gente estava conversando aqui no gabinete. O Dr. Monroe disse algo muito interessante há 10 anos atrás, quando eu tive o privilégio de ouvi-lo a primeira vez, lá em Águas de Lindóia. Infelizmente partiu para a eternidade muito cedo, no nosso ponto de vista, né? Faz uma falta muito grande para o reino de Deus, um dos homens mais brilhantes que eu já ouvi. E ele disse algo muito interessante: quando Deus quer nos prosperar, Deus manda coisas, carro, casa, emprego. Quando Deus quer prosperar a gente, Deus manda coisas, mas quando Deus quer mudar a nossa história, Deus não manda coisas, Deus manda pessoas. Opa, um amém, um sim, um aleluia, vou repetir. Você está achando que quando Deus quer te mudar a sua história, Ele vai te mandar coisas? Não, Ele manda coisas quando Ele quer te prosperar. Quando Ele quer mudar a sua história, Ele coloca alguém para te ajudar. E eu vou liberar uma palavra aqui: Deus vai enviar alguém para te ajudar nesse negócio. Deus vai enviar alguém para te ajudar nesse projeto. Sua casa não vai ser destruída. Deus vai enviar alguém para te ajudar. Pega essa palavra para você, irmão. Deus sempre envia alguém. Procure ajuda. Procure ajuda. Se há algum problema, procure ajuda especializada. A mulher procurou a pessoa certa. Então, se é uma questão de saúde, procure um médico. Se é uma questão emocional, procure um psicólogo. Mas aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Aguça o ouvido, que é importante eu frisar isso aqui antes de continuar o tópico. Procurar ajuda, mas é procurar ajuda com quem pode ajudar. Porque em tempo de rede social, deixa eu afundar o prego. Não faça das redes sociais um divã. Qualquer problema você expõe para todo mundo. Todo mundo sabe da sua vida. Depois marca gabinete com o pastor e diz assim: estou sendo perseguido. Tá não. Você está contando para quem não deve. Você está falando que não deve. Irmãos, eu vejo cada coisa, vocês não têm ideia. Eu faço live no meu Instagram, e aí perguntas e respostas. Irmão, é cada pergunta, é cada coisa. Rapaz, esse povo não tem noção. Não tem vergonha de falar um negócio desse com quem não conhece. Procura o seu pastor, procura alguém que tem autoridade para te ajudar. Então, quando você estiver precisando de ajuda, procure alguém para te ajudar. Mas procure quem tem autoridade. Vou continuar afundando o prego, tá? Fica com raiva de mim, não. Eu já preguei isso aqui, depois teve gente que me chamou no campo para brigar comigo. Mas vamos lá. Eu tenho que falar. Como é que eu vou pedir ajuda para alguém sobre criação de filhos para quem não tem filho? Como é que alguém que nunca trocou uma fralda vai me ajudar a resolver um problema com um filho adolescente? Então tem que procurar ajuda com quem tem autoridade. Tem gente que pode te ajudar em outra área. O cara é casado há 20 anos, não tem filho. Ele pode te dar conselho sobre relacionamento com a mulher. Agora, sobre filho, não tem como. Não tem como. Agora, pergunta para mim, que eu tenho 3, campeão. Pergunta como é que eu te falo de quais salteado. O negócio é tenso. Desde mamadeira, fralda, escola, o que vier, eu manjo. Que 3, eu tenho autoridade no assunto. O problema... Ah, meu Deus, eu posso falar, pastor? Posso? Não? Então tá bom. Tem um problema em casa, vai para o salão contar para as amigas. Que nem crente é.
O cara tem um problema com a mulher, vai para o colega de trabalho que é ímpio, enche a cara de cachaça, contar para o cara que está com problema de mulher. O cara trai a mulher dele toda semana, você vai pedir conselho com esse cara? É a mesma coisa eu pedir conselho a Gretchen, como é que eu mantenho um casamento? Perguntar ao Fábio Júnior, qual o segredo de um casamento? Fábio Júnior vai me dizer. Casou 30 vezes? Vocês estão aí? Procure ajuda com quem tem autoridade no assunto. Tem que ter autoridade para te ajudar, rapaz. Mas você procurar ajuda com quem não pode te ajudar. É preciso ter discernimento para entender para quem você pode procurar pedir ajuda. Então vou declarar uma palavra profética. Vocês creem que a noite é profética? Deus vai te dar discernimento para mostrar para quem realmente você pode abrir seu coração. Ó, outra coisa. Cuidado, repetindo, cuidado para não se expor demais com gente que não tem autoridade para te ajudar. Isso pode gerar mais problema. Primeira coisa que a mulher faz, procura ajuda. Só quem está comigo na palavra me ajuda aí. Primeira coisa que a mulher fez, ela fez o quê? Procurou ajuda. Segunda coisa que essa mulher fez, isso aqui eu acho extraordinário, pastor Ivone. Ela soube usar as palavras. Ó, ela soube, o pessoal da galeria está escuro, não estou vendo vocês estão aí? Deus abençoe vocês, conterrâneos. A mulher soube usar a palavra. Olha como é que ela chega para falar com o profeta. Olha só, vamos para o texto. Ela chega para o profeta e diz assim, ó, verso 1. Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temeu o Senhor, e veio o credor levar os 2 filhos para serem servos. Espera aí, a mulher não chegou falando do problema do marido, ela chegou enaltecendo as qualidades do marido. Ela chega e diz o seguinte, ó, meu marido, primeiro, era teu servo, ele tinha compromisso contigo. Era servo de Deus, temia o Senhor, tem compromisso com Deus. Meu marido tinha compromisso comigo, mas deixou uma dívida. Ela fala de 3 qualidades do marido para falar de um defeito. Olha o que ela fala, ó, ele era teu servo, ele era seu obreiro, Eliseu. Ele era seu obreiro. Você sabe que ele era da escola de profetas, era um bom aluno. Segundo, ele teme o Senhor. Terceiro, é meu marido, tinha compromisso comigo, mas deixou uma dívida. Ela fala 3 qualidades do marido para falar um defeito. Irmão, eu já vi completamente o inverso. De vez em quando o pastor coloca a gente para fazer gabinete lá na igreja. Rapaz, as irmãs chegam, os irmãos também. Para falar do marido. Irmão, é uma lista. Aquele miserável, bem que mamãe falou para eu não casar com aquela peste. Todo mundo me avisou, não deu ouvido. Aí vai arrebentando com só defeito, só defeito, só defeito. Eu estou lembrando de um camarada que fez um gabinete, um pastor que fez um gabinete, e a mulher, irmão, largou um terço em cima do pastor, só de defeito do marido. Que ele faz isso, faz aquilo, que passa só coisa errada. Aí o pastor tentando achar uma solução, falou, minha irmã, não tem nada de bom que ele faça. Ela parou para pensar, falou, não, até que ele assovia bem. Então nem que seja o assovio desse miserável, irmão, elogia, usa a palavra com sabedoria. Arruma uma qualidade nesse homem, pelo amor de Deus, ele tem que ter alguma. Arruma uma qualidade nessa mulher, ela tem que ter alguma. Ela soube usar as palavras, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. Aguça o ouvido. Não permita que a crise influencie suas palavras. Vou repetir. Não permita que o momento de crise influencie o que você fala. Por quê? Porque a sua palavra é muito importante. Vou te dar 3 textos sobre palavra, ó. Aguça o ouvido, me ouça. 3 textos sobre palavra. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 25, 11. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim a palavra dita a seu tempo. E esse aqui eu acho extraordinário. Mateus 12, 34. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Quando eu falo muita coisa ruim, é sinal que o meu coração está ruim. Cuidado com o que você fala. Vocês estão comigo aí? Eu vou incomodar quem está do seu lado pela primeira vez na mensagem. Eu não sou de fazer isso muito não, tá? Mas vamos, me ajuda aí. Fala para uns 3 assim, ó. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Há poder nas suas palavras. Volta para mim, corta para mim. Olha aqui. Se quiser, anota essa frase aí que é interessante. Quem está anotando, anota essa frase aí que é interessante. É uma frase minha. Uma família onde as qualidades dos seus componentes são mais exaltadas que os defeitos, cria-se então um ambiente favorável para que milagres aconteçam. Vou repetir.
Uma família onde as qualidades dos seus componentes são mais exaltadas que os defeitos, cria-se um ambiente perfeito para que milagres aconteçam, favorável para que milagres aconteçam. Vamos lá? Vamos ver se o povo vai continuar aplaudindo, pastor. Quando seu filho perde o ano letivo, o que você fala para ele? É orelhudo. Você não me puxou não, menino, você é burro, você puxou sua mãe. Ou então você puxou seu pai, que eu não era burro assim na escola não. Deixa eu te dizer uma coisa, seu filho dos 0 aos 12 anos, a mente está informação. Na verdade, os doutores, os neurocientistas aqui podem me ajudar melhor nisso. O cérebro está em formação até os 20 anos de idade. Até os 20 anos de idade o cérebro está em crescimento. Mas dos 0 aos 12, tudo que você falar para o seu filho de 0 a 12 anos vai formar o caráter, a índole e a moral dele. Se você disser para o seu filho que ele é um lerdo, um atrasado, ele vai crescer achando que é lerdo e atrasado. Você quer ver um negócio? Pastor Josué Gonçalves, que é um concurso na área de família, ele disse algo extraordinário. Sabe por que tem mulher que é traumatizada com cabelo? Porque a mãe, quando ia pentear, dizia assim, um dia eu passo máquina nesse negócio, só cabelo ruim. E a mulher cresceu com isso. Hoje o cabelo é bom, mas ela insiste em fazer progressiva, regressiva, trigressiva, tudo. Traumatizada com palavras que eu ouvi. Por que eu fiz no meu? Há poder nas suas palavras. Você quer ver um negócio? Seu marido te fez raiva. Isso deve acontecer a cada 15 minutos. Aí você vira para ele e fala assim, não está gostando não? Arruma outra. Você está dando legalidade no mundo espiritual para que isso aconteça. Porque há poder nas nossas. Eu vou levar ela comigo. Para me ajudar a pregar. Ela anima o negócio, ela anima. O contrato é caro, o passe é caro. Se ninguém interagir, ela anima o culto, irmão. Deus te abençoe, Leandro. Beijo no seu coração. Volta para mim, volta para mim, volta para mim. É triste demais, irmão, ó, escuta. É triste demais conhecer gente que só fala de defeito e não fala de qualidade de ninguém. Isso é muito triste. Você não deve, aqui em Belo Horizonte não tem gente assim não, mas no Rio de Janeiro costuma ter. Nenhum ser humano é tão qualificado que não tenha defeito, mas nenhum ser humano também é tão defeituoso que não tenha qualidade. Então aprenda a enaltecer as qualidades. Tem uma frase de Benjamin Franklin que eu acho extraordinária. Benjamin Franklin, certa feita, disse, escreva as ofensas na areia e os benefícios no mármore. Tenha mais habilidade de lembrar do que é bom do que do é ruim. Então nem que seja do assovio. Mas lembra. Primeira coisa que a mulher fez, ela procurou ajuda. Segunda coisa que ela fez, ela soube usar as palavras. Terceira coisa que ela fez, a mulher aprendeu a valorizar o que tinha. Porque tem dia que a gente foca tanto no que não tem, que esquece de valorizar o que tem. Opa, 3 é verdade, vou repetir. Tem dia que a gente valoriza tanto, a gente coloca tanta expectativa no que não tem, que esquece de valorizar o que tem. Ó, o profeta falou assim, o que você tem em casa? Ela falou, nada, senão uma botija de azeite. Tem botija de azeite ainda. O ser humano, irmão, é especialista em lembrar do que é para esquecer e esquecer do que é para lembrar. Especialista nisso. A mulher falou, não, ainda tem aqui um resto de azeite, tem uma botija, tem uma botija de azeite. Guarde o que eu vou lhe dizer. Quando você pensar que não restou mais nada, você sempre vai descobrir que ainda tem alguma coisa. E agora entra a palavra profética, e Deus quer usar o que restou para fazer um grande milagre na sua vida. Eu estou sentindo graça de Deus aqui nessa palavra. O que restou do casamento, o que restou da família, o que restou da empresa, o que restou do projeto, o que restou das finanças. Eu vim liberar uma palavra sobre famílias aqui. Deus vai pegar o pouco que restou e vai trazer uma resposta gigantesca para a sua casa. Só quem está comigo nessa palavra, me ajude a adorar o nome de Jesus aí. Não é porque é pouco que Deus não vai fazer muito. Deus é especialista em esconder grandes respostas dentro de coisas pequenas. O que você tem então? Um vaso de azeite. Outra coisa, vale a pena abrir um parênteses aqui também. Azeite é símbolo temático do Espírito Santo. Aprenda isso, você pode perder
tudo na vida, menos o Espírito Santo de Deus. Foi a oração que Davi fez quando pecou. Senhor, cria em mim um coração puro, renova um espírito reto, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu posso perder casa, eu posso perder carro, eu posso perder dinheiro, eu posso perder tudo, mas não posso perder a presença do Espírito Santo na minha vida. Enquanto Ele estiver presente, vai ter resposta, vai ter milagre, vai ter saída, vai ter porta de escape. Enquanto o Espírito estiver presente, vai ter resposta de Deus. Primeira coisa, a mulher procurou ajuda. Segundo, deixa eu voltar aqui a cola. Ela usou as palavras. Terceiro, ela valorizou o que tinha. Quarto, ela colocou em prática a instrução que recebeu. É aqui que está a chave. É aqui que está a chave. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Mateus 7, do 24 ao 27. Foi Jesus quem disse: quem ouve as minhas palavras e não pratica, é semelhante a alguém que edificou a sua casa na areia. Desceu chuva, soprou vento, correu a água, os rios correram, a casa foi embora. Mas quem ouve a minha palavra e pratica, pode descer a chuva, pode soprar o vento, pode correr o rio, a casa permanece como se estivesse alicerçada na rocha. Então qual é o grande segredo do Evangelho? Não é ouvir o Evangelho, é ouvir e praticar. Então desculpa, gostinho de bezetacil, mas eu tenho que falar. Não adianta nada você passar 3 dias aqui na conferência da família e voltar para casa e não praticar nada do que você ouviu. Tem uma frase que é de um livro meu. Depois você entra lá no site da editora Central Gospel e compra. Conhecimento sem atitude não muda história. Vou repetir, conhecimento sem atitude não muda história. Não adianta eu ter conhecimento numa área e não tomar atitude. Vai continuar tudo do mesmo jeito. Então, sai dessa conferência de família, desse congresso de família, chega em casa pela fé, mete a mão na maçaneta da porta e diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Toma uma atitude, faz alguma coisa, coloca em prática o que você está ouvindo. Eu sei que o pastor de ontem trouxe muita informação preciosa, muita coisa. Pratica o que você está ouvindo, irmão. Não dá para você praticar tudo, porque nem tudo que eu estou falando se aplica na sua vida, mas o que for para você, pega e pratica, aplica. O profeta falou: você quer um milagre? Quero. Então pega, vai na sua vizinhança, e aqui que o negócio fica legal. Me ajuda na hora aí, gente. O profeta falou: vai lá na sua vizinhança, pega vaso emprestado com as suas vizinhas, com seus vizinhos. Entra na sua casa, você e seus filhos, fecha a porta e derrama do seu azeite nos vasos vazios que você pegar. Depois você volta aqui e me conta o que aconteceu. Aí a mulher sai para praticar o que o profeta falou. E aí que está o segredo. Eu vou pontuar aqui mais 18 coisas e paro. Estou brincando. Mais 3 coisas aqui. Se não der tempo, eu termino amanhã. Pode terminar amanhã, pastor? Não, vou terminar hoje. Amanhã eu falo outra coisa. Amanhã eu prego outra. Eu acho que amanhã vai ficar só nós 2 aqui, pastor, amanhã. O povo não vem amanhã, não. Depois de hoje, esse pregador é maluco, vou voltar amanhã, não. A mulher saiu pegando vaso emprestado. Agora, pensa comigo aqui, ó. Nesse tempo aqui, ninguém tinha uma geladeira bacana igual a sua, não. Algumas, agora não sei mais, tem gelo na porta, água na porta. Forte, nem precisa abrir mais. Forte o negócio, vai lá e tá. Eu lembro quando eu casei, irmão, eu demorei a comprar geladeira, uma prova miserável. Pense na guerra. Aí depois de uns 5 anos de casado, 6 anos de casado, eu comprei minha primeira geladeira. Juntei o dinheiro, não, mas eu tinha geladeira usada, velha. Sabe, beber água quente, 5 anos, 6 anos. Que homem sou eu, rapaz? Geladeira ganhada dos outros. Prova terrível. Aí eu fui comprar a primeira geladeira. Cheguei na loja, o cara com dinheiro muda a história, né? Eu fiz as contas, falei: isso aqui dá. Entrei na loja, falei: qual a geladeira top de linha aqui? O cara falou: essa aqui. Quantos litros? 400 e tantos litros. Falei: essa mesmo. Quanto é? Tanto, pago à vista. Eita, o cara fica forte demais quando está com o dinheiro no bolso. Entrega com 3 dias, para entregar hoje. Ó, a taxa de entrega é mais... Toma, entrega para mim. Chegou a geladeira em casa. Quando eu olhei o tamanho da geladeira, eu falei: como é que eu vou encher isso agora? Se o dinheiro que eu tinha ficou tudo na geladeira, não tem dinheiro para comprar comida para colocar dentro agora. Comprei a geladeira, esqueci de comprar comida para colocar dentro, não tinha jeito. Parecia uma gaiola de passarinho, só tinha giló e água. Oh, Jesus é bom demais. Onde eu quero chegar? É que nesse tempo aqui da mulher,
Ninguém tinha geladeira bacana igual a sua, não. Sabe onde é que as pessoas guardavam as coisas? Vaso, botija. Onde eu quero chegar? É aqui, ó. É porque para alguém emprestar um vaso para o outro, tinha que ter uma boa justificativa. Agora imagina a mulher numa casa, o filho na outra, o outro mais na frente, ela e os 2 filhos, e empresta um vaso, mamãe pode pedir um vaso emprestado, para uma hora, não está escrito, irmão, estou conjecturando. Vai fazer o que com tanto vaso? Vai montar uma olaria? Não, não, o profeta falou que o meu milagre passa por você. Como assim? O profeta falou para eu pegar o seu vaso emprestado, derramar do meu azeite no seu, que vai acontecer o milagre. Então, escuta comigo aqui. Quem está emprestando o vaso para essa mulher tem que acreditar no milagre dela, o mesmo tanto que ela ou mais do que ela. Não é, pastora? Por quê? Porque uma coisa é eu ouvir Deus falar, outra coisa é você acreditar que Deus falou comigo. Por que Noé só colocou a família dele para dentro? Porque os amigos não acreditavam que Deus tinha falado com ele, a família acreditou. Porque eu ouvi a voz de Deus é uma coisa, agora você acreditar que Deus falou comigo, e os vizinhos acreditaram. Deus falou que eu preciso do seu vaso, milagre. Então toma aqui, opa. É milagre na sua casa? Toma aqui. O que eu aprendi, irmão? Que tem dia que a gente só precisa de mais alguém para concordar com o nosso milagre. O que está acontecendo aqui nesse texto é o poder da concordância. Agora imagina comigo, se os vizinhos concordando teve milagre, imagina quando a família concorda. Imagina quando a família, a palavra concordar vem do latim, vem de cordes, coração. Concordar o quê? É ter o mesmo coração. É por isso que não pode andar 2 juntos se não tiver de acordo, não tiver o mesmo coração, o mesmo sentimento. Casamento é isso, vida familiar é isso. Se tiver todo mundo no mesmo propósito, concordância, o mesmo coração, o mesmo sentimento, o milagre acontece. Então, irmão, quando a sua família entrar num projeto, quando seu filho entrar na faculdade, quando sua mulher for tirar a carteira de motorista, que Deus guarde sua vida, mas concorde com isso. Diga, vai dar certo. Por mais que você tenha medo, irmão, fala pela fé, vai dar certo. Concorde. Eu estou brincando com as irmãs aqui, que tem mulher que dirige muito mais do que homem. Tem um monte de homem meia roda aí na rua, e a mulherada está dando show. Amanhã vocês pagam uma Coca-Cola para mim. Mas é verdade, irmão. A mulher vai tirar a carteira de motorista, o marido fica, você não vai passar não. Eu reprovei 3 vezes. Eu que dirijo como dirijo, grande coisa. Reprovei 3 vezes. Concorde. Seu filho tem um projeto, concorde. Mãe, olha só, eu tenho um sonho aqui de fazer uma faculdade de medicina. Meu filho, eu declaro, vai dar certo. Eu concordo com esse negócio. Chega hoje à noite na sua casa, antes do seu filho dormir, mete a mão na cabeça dele e diga, eu concordo, você será alguém que eu não fui, vai ter o que eu não tive, vai chegar onde eu não cheguei. Concorde com a bênção de Deus dentro da sua casa. Tem dia que a gente só precisa que alguém empreste o vaso para o milagre acontecer. Quem está comigo nessa palavra?